Quando olhamos ao nosso redor, vemos um universo repleto de matéria, estrelas, planetas, pessoas, animais, oceanos, florestas. Tudo é formado por átomos. Mas de onde vieram esses átomos? Como é possível que, a partir de um universo primordial sem formas, sem estrelas e aparentemente sem nada, tenham surgido as partículas fundamentais que hoje constituem tudo o que conhecemos? Essa pergunta, embora profunda, tem uma resposta fascinante que envolve física, cosmologia e muita história cósmica. Neste texto, vamos entender como os átomos se formaram a partir do que chamamos, poeticamente, de nada. 1. O nada. Antes do tudo, a origem do universo. Antes de tudo, é importante esclarecer o conceito de nada. Quando os cientistas falam que o universo surgiu do nada, não se referem exatamente ao nada absoluto filosófico, mas sim a um estado anterior ao espaço e ao tempo como conhecemos. Segundo a teoria mais aceita atualmente, o universo teve início há cerca de 13,8 bilhões de anos, com o evento conhecido como Big Bang. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, mas sim uma expansão do próprio espaço. Toda a energia, matéria e leis físicas do nosso universo estavam concentradas em um ponto de densidade e temperatura extremas. Não havia átomos, nem partículas, nem luz visível. Apenas uma sopa quente e densa de energia pura. 2. A era da energia, os primeiros instantes. Nos primeiros trilionésimos de segundo após o Big Bang, o universo era tão quente que nada podia existir da forma que conhecemos. Mas, com a expansão, a temperatura começou a cair rapidamente. Foi nesse ambiente que a energia se converteu em matéria, conforme previsto pela famosa equação de Einstein. E raro mc2. Essa equação mostra que energia pode se transformar em matéria, e vice-versa. Assim, a energia primordial do universo começou a gerar as primeiras partículas fundamentais: quarks, elétrons, neutrinos e fótons. Quarks são os blocos de construção dos prótons e nêutrons. Elétrons são as partículas negativas que orbitam o núcleo dos átomos. Os fótons são partículas de luz, e os neutrinos são partículas quase sem massa que atravessam a matéria livremente. 3. Os primeiros tijolos da matéria. Em torno de 10 microsegundos após o Big Bang, os quarks começaram a se unir graças à força nuclear forte, formando prótons e nêutrons, os componentes do núcleo atômico. Essa foi uma etapa fundamental. Os blocos básicos da matéria haviam nascido. Logo em seguida, a temperatura do universo já havia caído o suficiente para permitir que esses prótons e nêutrons se unissem, formando os primeiros núcleos atômicos. Esse processo é conhecido como nucleossíntese primordial e ocorreu cerca de 3 minutos após o Big Bang. 4. A nucleossíntese primordial. O nascimento dos primeiros núcleos. Durante a nucleossíntese primordial, os primeiros elementos químicos começaram a se formar. Mas o universo ainda era muito simples. As reações que ocorriam naquele momento só permitiram a formação de núcleos leves. Os principais elementos produzidos foram hidrogênio, H, o mais simples, com apenas um próton; hélio, Ge, com 2 prótons e 2 nêutrons; pequenas quantidades de lítio, Li, e deutério, um tipo de hidrogênio com um nêutron. Esses elementos leves constituem até hoje a maior parte do universo. Cerca de 75% da matéria visível ainda é hidrogênio. 5. O universo escuro e silencioso. Mesmo com os núcleos formados, os átomos ainda não existiam completamente. Os elétrons, por serem carregados negativamente, estavam sendo repelidos pelos núcleos, devido à enorme quantidade de energia térmica e radiação presente no universo jovem. A luz, fótons, colidia constantemente com os elétrons livres, impedindo a formação de átomos e tornando o universo opaco. Essa fase durou cerca de 380 mil anos, até que o universo esfriou bastante para permitir que os elétrons se ligassem aos núcleos. Esse processo é chamado de recombinação,
e marca o momento em que surgiram os primeiros átomos estáveis, principalmente de hidrogênio e hélio. Foi nessa fase que o universo se tornou transparente à luz, permitindo que a radiação escapasse livremente. Essa radiação é o que conhecemos hoje como radiação cósmica de fundo, um eco luminoso do nascimento do universo ainda detectável por instrumentos modernos. Eis a longa noite cósmica. Com os átomos formados, o universo entrou em uma fase escura. Ainda não existiam estrelas, nem galáxias, nem planetas. Apenas nuvens de gás primordial vagando por um espaço cada vez mais frio e rarefeito. Essa era escura durou centenas de milhões de anos. Durante esse tempo, a gravidade começou a agir. Pequenas flutuações na densidade do gás faziam algumas regiões se concentrar mais, atraindo mais matéria. Aos poucos, aglomerados de átomos começaram a colapsar sob sua própria gravidade, aquecendo-se internamente. 7. O nascimento das estrelas. Fábricas de elementos. Aproximadamente 400 milhões de anos após o Big Bang, nasceram as primeiras estrelas. Até elas foram formadas a partir do colapso de nuvens de hidrogênio e hélio, e sua formação foi um divisor de águas no universo. As estrelas funcionam como fornalhas nucleares, onde os átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando imensa energia no processo. É a fusão nuclear. Esse processo não apenas gera luz e calor, como também cria novos elementos químicos. Nas estrelas mais massivas, ocorrem fusões cada vez mais complexas, produzindo elementos como carbono, oxigênio, nitrogênio, silício e ferro. Porém, a formação de elementos mais pesados que o ferro exige outro tipo de evento: as explosões de supernovas. 8. Supernovas, o laboratório dos elementos pesados. Quando uma estrela massiva chega ao fim da sua vida, ela explode em uma supernova, espalhando os elementos que criou no espaço e criando elementos ainda mais pesados como ouro, prata, urânio e chumbo. Esses elementos são raros, mas fundamentais para a diversidade do universo. Sem supernovas, não haveria os elementos pesados que compõem planetas rochosos e organismos vivos. 9. Da poeira cósmica à vida. Com o material espalhado pelas supernovas, o universo ganhou complexidade. Essas partículas formaram novas nuvens de gás e poeira, que por sua vez deram origem a novas estrelas e sistemas planetários, como o nosso Sistema Solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos. A Terra, e todos os planetas, foi formada a partir dessa poeira cósmica enriquecida com elementos pesados. O carbono nos nossos corpos, o ferro no nosso sangue, o cálcio nos nossos ossos, tudo veio das estrelas. Como disse o astrônomo Carl Sagan, somos feitos de poeira de estrelas. 10. Em busca das origens, ciência e filosofia. Dizer que os átomos vieram do nada é uma maneira poética de dizer que vieram da energia primordial do universo por meio de processos naturais regidos por leis físicas. A ciência moderna ainda busca entender o que havia antes do Big Bang, se é que esse conceito faz sentido. Algumas teorias especulam sobre multiverso. Nosso universo seria apenas um entre infinitos. Universo cíclico, onde o Big Bang seria parte de um ciclo eterno de expansão e contração. Flutuação quântica no vácuo, onde o nada quântico poderia gerar universos espontaneamente. Conclusão: do vazio ao tudo. A jornada dos átomos do aparente nada até formar galáxias, estrelas, planetas e seres vivos é uma das narrativas mais incríveis que a ciência já nos revelou. O universo, que antes era apenas energia, quente e desorganizada, tornou-se uma tapeçaria rica, complexa e bela, com estruturas que pensam, sentem e questionam sua própria origem. A matéria que compõe você, seus olhos, seu coração, sua mente, tudo já foi parte de uma estrela distante há bilhões de anos. E essa matéria teve uma origem cósmica, nascida do calor primordial de um universo em expansão. Nada se cria, tudo se transforma.
E a história dos átomos é a prova mais bela disso.